Imagens de satélite de agosto de 2025 capturam algo em comum. Dragas vietnamitas criando novas terras a partir de recifes de coral rasos em todo o arquipélago de Spratly. Desde o início de 2025, Hanoi expandiu 8 formações de terra anteriormente intocadas e desenvolveu mais de 930 hectares de terra artificial. Isso equivale a cerca de 70% do construído por Pequim em sua onda de ilhas entre 2013 e 2017. Nesse ritmo, o Vietnã em breve igualará a área total recuperada pela China nas ilhas Spratly. O que chama atenção não é só a escala, mas também o silêncio da China. Pequim, que tem confrontado constantemente as Filipinas por ações muito menores, praticamente não disse nada sobre a onda de construções do Vietnã. Sem assédio da guarda costeira, sem escalada diplomática, sem demonstração militar, a contenção revela algo mais estratégico em andamento. Está em jogo o controle de uma das vias navegáveis mais disputadas do mundo. O Mar do Sul da China movimenta dólares dos Estados Unidos. Dólares dos Estados Unidos, 34 trilhões em comércio anualmente, ou 21% do comércio marítimo global. Também abriga cerca de 11 bilhões de barris de petróleo e 53 trilhões de metros cúbicos de gás natural. Mais importante ainda, quem controla as formações geográficas naturais ou artificiais do mar pode estabelecer centros de navegação e postos militares, usando-os para projetar poder por toda a periferia. A China possui 7 ilhas artificiais, que transformou em bases fortificadas equipadas com pistas de pouso, portos e baterias de mísseis. No entanto, essa vantagem está agora desmoronando. Nos últimos anos, o Vietnã modernizou 21 das 29 rochas e elevações de maré baixa sob seu controle, transformando-as em ilhas artificiais. O projeto de recuperação do Vietnã faz parte de uma aposta calculada de que o poder militar, e não a diplomacia, vai determinar quem controla essas águas. Afinal, nada mobiliza a Ásia mais rápido do que sombras em suas fronteiras. Esta é a zona econômica exclusiva do Vietnã, mas o país também reivindica soberania sobre as ilhas Paracel e Spratly. Para proteger seus bens e reivindicações, o Vietnã deve patrulhar essas águas. No entanto, isso não é possível se os navios chineses percorrem só 10 quilômetros enquanto os vietnamitas percorrem 500. A matemática simplesmente não fecha. Por isso, o Vietnã precisa construir ilhas artificiais nos locais que reivindica. Durante anos, os postos avançados vietnamitas eram basicamente estruturas de concreto. Então, em outubro de 2021, o Vietnã utilizou dragas de sucção do Catar pela primeira vez. Essas máquinas industriais movem sedimentos em escala muito maior que as barcaças de projetos anteriores. A diferença é visível do espaço. As ilhas, recifes e bancos de areia das Spratlys, antes com estruturas isoladas, agora têm portos, helipontos, depósitos de munição e bancos de areia que se estendem por milhares de metros. Pegue Barque, o Recife, Canadá. Este atol de 29 quilômetros no sul das Spratlys agora possui 28 quilômetros quadrados de terra recuperada, tornando-se a maior massa de terra vietnamita no arquipélago. As equipes de construção já lançaram a fundação para uma pista de 2.400 metros, que é longa o suficiente para acomodar grandes aeronaves de transporte militar, aviões de reconhecimento e bombardeiros. Se concluída, seria a segunda pista operacional do Vietnã nas Spratlys, juntando-se à pista existente de 1.200 metros na ilha Truong Sa. Enquanto isso, os outros locais passaram por suas próprias transformações. O Recife Pearson foi ampliado para quase 13 quilômetros quadrados, contando com um banco de areia de 2.500 metros que liga seus postos avançados fortificados. O Recife Tennant agora mede cerca de 7 quilômetros quadrados, com uma massa de terra de 3.770 metros, adequada para uma pista de pouso em um futuro próximo. O Recife Lade, o Recife Sul e outros seguem o mesmo padrão. Dragam as lagoas, acumulam sedimentos em bancos de areia e constroem infraestrutura. Em maio de 2025,
As 21 formações terrestres controladas pelo Vietnã já tinham sido artificialmente transformadas. Isso é uma grande mudança em relação a 4 anos antes, quando 11 delas eram apenas casamatas em rochas. A infraestrutura que está surgindo nesses recifes é inconfundivelmente militar. A maioria possui pelo menos um depósito de munições com paredes à prova de explosão. Barco Canadá tem 3. Imagens de satélite também mostram que cada recife possui agrupamentos idênticos de edifícios organizados em torno de pátios centrais e voltados para o mar. Sua função exata ainda não está clara, mas considerando o layout, eles podem ser alojamentos, postos de comando ou instalações administrativas. Ao mesmo tempo, helipontos apareceram no Recife, Tennant, Discovery, Grande Recife, Recife Lade e Recife Sul. E novas barreiras foram construídas em vários locais, provavelmente destinadas a plataformas antinávio de artilharia ou de mísseis. No entanto, pistas de pouso de comprimento total estão notavelmente ausentes na maioria dos recifes. A disposição das estruturas e dos depósitos de munições impede a construção de pistas de pouso em locais como Pearson, Tennant, Lade e South Reef, mesmo que todos esses sejam longos o suficiente para acomodar uma. Isso implica que o Vietnã prioriza mais a logística naval e da guarda costeira do que a superioridade aérea. Pelo menos 8 recifes estão sendo ampliados, cada um equipado com portos capazes de atender grandes embarcações, incluindo as fragatas classe Jeopard do Vietnã. Esses novos portos ampliam a capacidade de Hanoi de manter destacamentos longe do continente. Agora, navios podem reabastecer, trocar tripulações e reabastecer combustível sem voltar à costa, ampliando a duração das patrulhas. Isso reflete a estratégia da China: usar ilhas artificiais como bases operacionais avançadas para manter uma presença constante em águas contestadas. A escala desse esforço é sem precedentes para o Vietnã. De acordo com a Iniciativa de Transparência Marítima da Ásia, dragas vietnamitas criaram mais de 930 hectares de terra em 14 formações terrestres desde outubro de 2021. No ritmo atual, o Vietnã vai igualar ou superar a recuperação de terras de Pequim em 2 anos. A resposta da China ao expansionismo vietnamita tem sido, no máximo, morna. Em fevereiro de 2025, Pequim emitiu uma declaração afirmando soberania sobre as Spratlys e se opondo à construção nas ilhas e recifes que consideravam ocupados ilegalmente. Mas foi só isso. O Ministério das Relações Exteriores repetiu a mesma declaração de sempre em agosto, dizendo que a China tomaria as medidas necessárias para salvaguardar sua soberania territorial. No entanto, essas medidas nunca foram tomadas. Essa contenção chama atenção. Por anos, a China confrontou energicamente as Filipinas por disputas marítimas. Só em 2024, embarcações da Guarda Costeira Chinesa colidiram com navios filipinos, usaram canhões de água para danificar os cascos e empregaram armas cortantes contra marinheiros durante abordagens. No atol de Scarborough, em agosto de 2025, um destroyer da Marinha Chinesa colidiu com um navio da Guarda Costeira Chinesa durante a perseguição a uma embarcação filipina, causando graves danos a ambos os navios. Pequim enviou centenas de barcos da milícia marítima para cercar ilhas e recifes controlados pelos filipinos e até ameaçou Manila com ação militar caso continue. Trabalho de recuperação de terras. Na prática, as Filipinas provocaram a ira de Pequim apesar de controlarem apenas 9 formações de terra nas Spratlys. Então, por que Pequim tolera a expansão do Vietnã enquanto pune as Filipinas? 3 fatores podem explicar essa disparidade. Primeiro, a largura de banda geopolítica. A China está fixada nas Filipinas, que sob o presidente Marcos fortaleceu os laços com os Estados Unidos. Nos últimos anos, Manila assinou novos acordos de defesa com Washington, abriu 4 bases militares adicionais para as forças americanas e realizou exercícios conjuntos com os Estados Unidos, Japão, Austrália, Índia e Coreia do Sul. Além disso, em agosto de 2025, Marcos recebeu o ministro das Relações Exteriores de Taiwan para negociações comerciais, o que não agradou Pequim. E assim, do ponto de vista da China,
abrir uma segunda frente contra o Vietnã corre o risco de unificar a Associação das Nações do Sudeste Asiático contra Pequim, algo que os chineses prefeririam evitar. O segundo motivo para a resposta contida da China é o precedente histórico. O Vietnã expande-se nas Ilhas Spratly desde os anos 1970. Isso não é novidade. Entre 1975 e 1996, o Vietnã tomou o controle de 21 formações terrestres, inclusive algumas da própria China. Na verdade, um confronto ocorreu em 1988 no Recife, Johnson South, com as forças navais chinesas destruindo 3 navios de transporte vietnamitas e matando 64 marinheiros. Assim, a expansão atual do Vietnã, mesmo maior, não é vista por Pequim como algo realmente novo. As Filipinas, por outro lado, só recentemente começaram a reagir à pressão chinesa, fazendo com que sua resistência pareça mais urgente. O terceiro fator por trás da contenção da China é a ambiguidade estratégica do Vietnã. O Vietnã é parceiro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul bloco, visto como anti-Ocidente. E o presidente Quang destacou essa relação ao participar da cerimônia do Dia da Vitória em Pequim, em setembro. Além disso, uma investigação do New York Times, publicada em 27 de outubro, revelou que o Vietnã havia fechado um acordo de armas de 8 bilhões de dólares com a Rússia. O acordo supostamente inclui até 40 caças Su-35, com pagamentos em petróleo sendo usados para contornar as sanções ocidentais. Enquanto isso, quando o governo Trump impôs tarifas recíprocas ao Vietnã no início deste ano, o presidente chinês Xi visitou Hanoi e assinou dezenas de acordos econômicos. Por essas e outras razões, Pequim acredita que Hanoi pode ser administrada por meio da diplomacia e de incentivos econômicos. E, sinceramente, essa pode ser a solução mais prática. A China já é o maior parceiro comercial do Vietnã, com o comércio bilateral atingindo 205 bilhões de dólares americanos em 2024. O investimento chinês também aumentou consideravelmente, com o investimento estrangeiro direto acumulado ultrapassando 31 bilhões de dólares americanos no início de 2025, incluindo 47 bilhões de dólares americanos em novos projetos somente em 2024. Considerando tudo isso, esses fatores explicam a moderação de Pequim. Um confronto direto com o Vietnã pode sair pela culatra, aproximando Hanoi de Washington e transformando um problema administrável em um desastre estratégico. Por esse motivo, Pequim permanece em silêncio. Está apostando que o expansionismo vietnamita, por mais amplo que seja, não desafiará a dominância chinesa enquanto Hanoi mantiver um pé na órbita de Pequim. A construção de ilhas pelo Vietnã faz parte de uma transformação militar maior. Em abril de 2025, Hanoi finalizou um acordo de 700 milhões de dólares com a Índia para adquirir mísseis de cruzeiros supersônicos, BrahMos, incluindo lançadores terrestres e versões lançadas do ar para seus caças Su-30. O BrahMos voa a Mach 2,8 e pode atingir alvos a até 290 km de distância, representando um grande avanço nas capacidades de ataque do Vietnã. Com esse acordo, o Vietnã se tornará o segundo país asiático a adquirir essa arma, após a compra de 375 milhões de dólares, feita pelas Filipinas em 2022. Além disso, além do acordo anterior de armas com a Rússia, o pacote do Vietnã para os caças Su-35 supostamente inclui sistemas avançados de guerra eletrônica e bloqueadores móveis baseados em terra. O Su-35, uma aeronave multifunção de 4,5 a geração, oferece manobrabilidade superior e capacidades de engajamento de longo alcance. Assim, quando integradas à atual frota de Su-30 do Vietnã, essas aeronaves aumentariam significativamente a rede de defesa aérea de Hanoi e expandiriam seu alcance pelo Mar do Sul da China. Essas aquisições militares refletem o raciocínio estratégico do Vietnã. Ao combinar ilhas fortificadas com armas avançadas, o Vietnã pode bloquear o acesso inimigo em uma ampla área. Será que a China tentaria coagir o Vietnã como fez com as Filipinas?
As ilhas fortificadas de Hanoi poderiam funcionar como porta-aviões inafundáveis e estender o alcance de seus mísseis antinávio e patrulhas de caças profundamente nas águas contestadas. A estratégia reflete o que a China construiu, mas em uma escala menor e mais acessível. No entanto, curiosamente, o aumento militar do Vietnã provocou pouca reação dos outros países que fazem fronteira com o Mar do Sul da China. As Filipinas, a Malásia e a Indonésia evitaram protestos mais contundentes, provavelmente porque ninguém espera que o Vietnã restrinja a liberdade de navegação ou desafie a atividade pesqueira da mesma forma que a China faz. Além disso, os esforços de recuperação de terras do Vietnã complicam os processos legais. As Filipinas estão considerando abrir um segundo processo de arbitragem internacional contra a China, desta vez por causa dos danos ambientais causados pela dragagem de Pequim. Porém, a destruição de 95 km² de recifes pelo Vietnã, frente aos 19 km² da China, enfraquece o argumento legal de Manila. É difícil argumentar que a construção de ilhas pela China viola normas ambientais quando o Vietnã faz o mesmo, e por isso Manila prefere ignorar essa questão. Mas a longo prazo, as implicações estratégicas podem ser mais difíceis de ignorar. Se tanto navios chineses quanto vietnamitas começarem a operar a partir das Spratlys, as Filipinas podem eventualmente decidir que também precisam de infraestrutura adicional para apoiar uma presença mais consistente. Malásia e Indonésia podem relutantemente seguir o mesmo caminho. Então, uma vez que o precedente seja estabelecido, o comportamento pode se tornar contagioso. No geral, o Mar do Sul da China se tornou um laboratório para a projeção de poder através de cimento e dragagem. O Vietnã busca construir rapidamente antes que a China reaja, tentando criar uma situação irreversível. Eu fui seu apresentador, Shivan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. Obrigado pelo seu tempo e